Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Falaremos aqui, mais uma vez, sobre a redação da PUC de São Paulo. Você deve ter percebido, não sei se você percebeu, não sei se você já viu nos outros vídeos, eu sou do Rio de Janeiro, mas estou fazendo essa saga aqui. Você é de São Paulo, conheço mais ou menos São Paulo, tenho família em São Paulo, só para a gente poder conversar, trocar uma ideia, eu conhecer um pouco vocês me conhecerem. Coloca aí nos comentários de qual bairro de São Paulo você é. Eu tenho família, por exemplo, do Parque Novo Mundo, Casa Verde, ou então de qual cidade de São Paulo você é. Eu tenho família em Guarulhos, eu tenho família em Jaboticabal, eu tenho família em Ribeirão Preto, eu tenho família em Batatais, interiorzão de São Paulo. Deixa aí nos comentários para eu saber, para a gente trocar uma ideia. Mas vamos lá, galera. Hoje, você já deve ter visto aí na capa do vídeo, vamos falar sobre tipo de texto e tema. Dois quesitos de correção muito importantes lá da correção da PUC de São Paulo. Aí quando eu falo sobre o tipo de texto, você tem que lembrar que a PUC pede uma dissertação, a não ser que tenha uma outra instrução lá. Se está pedindo uma dissertação, a dissertação não é notícia, não é narração, não é resenha, não é conto, não é crônica e não é artigo de opinião, beleza? Agora eu vou te explicar por que você poderia vir a se confundir. Olha só, recentemente a PUC de São Paulo, se eu não me engano o vestibular de inverno de 2018, teve como tema a questão do lixo. Você poderia se confundir, certo? Você poderia, na empolgação, já começar a falar um monte de coisa sobre lixo, fazendo praticamente uma notícia, mas com isso você fugiria o tipo de texto, você poderia até levar zero, você poderia acabar escrevendo uma notícia, um conto, imagina só isso, né? Você fugiria o tipo de texto, por favor, não faça isso. Algumas vezes a PUC pede para que você retome algo dos textos de apoio, certo? Ou então você pensa num livro, pensa num filme, numa série, num poema para se relacionar ao tema, para colocar lá, para agregar valor ao texto, e você fica tempo demais analisando o texto de apoio, o poema, o livro, o filme, seja lá o que for. Toma bastante cuidado com isso, senão você acaba fazendo uma resenha e não obedecendo ao critério tipo de texto. E muitas vezes também, toma bastante cuidado quando você está escrevendo, às vezes você quer dar um traço de informalidade, às vezes você deixa escapar uma marca de oralidade aqui, outra ali, e o seu texto fica parecendo uma crônica. Toma muito cuidado com isso também, você está numa dissertação, é um texto mais formal, que tem digamos assim, um veículo, uma questão de circulação um tanto quanto específica, beleza? Isso tudo quanto ao tipo de texto. E o tipo de texto vai conversar com um tema de que maneiras? O tipo de texto, dissertação, você tem o quê? Você tem uma tese, você tem argumentos, você tem a conclusão. Lógico que você pode optar, lá no seu primeiro parágrafo, por apresentar o tema, fazer uma contextualização, beleza? Mas a gente vai notando uma tese no seu parágrafo de introdução, teses nos seus parágrafos de argumentação e até mesmo na conclusão. E olha só isso, para você agregar valor ao texto, para você trazer informações de fora, para a pessoa que está corrigindo o seu texto pensar, pô, olha só, esse fulano, essa fulana tem conhecimento de mundo, tem um conhecimento literário, você poderia citar e relacionar a discussão. Vamos supor que o tema fosse sobre lixo, esse que teve alguns anos atrás. Você poderia falar do poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Você conhece esse poema do Manuel Bandeira? Pesquise esse poema, que é muito interessante. Você poderia usá-lo para falar sobre lixo, você poderia usá-lo para falar sobre alimentação, você poderia usá-lo para falar sobre a questão da objetificação, da animalização, da desumanização do ser humano. Acabei aí te dando até várias possibilidades de temas que podem aparecer na redação da PUC. Olha só isso, questão da alimentação, a questão da animalização do ser humano, dessa desumanidade. Lembrando, né, a questão da alimentação voltou à tona, voltou às discussões, voltou aos noticiários. Você deve estar acompanhando bastante isso. Você poderia citar nesse momento também o documentário Ilha das Flores. Pesquisa no YouTube, se eu não me engano, um documentário do diretor Jorge Furtado. Beleza? E olha só, lembrando, né, que isso tudo vai atender uma determinada progressão textual. O seu texto tem que ter início, meio e fim, mas atendendo a essa argumentação.
você vai desenvolver o seu texto e vai adequá-lo ao tema. Você pode adequá-lo ao tema trazendo, por exemplo, essas referências de fora, certo? Trazendo lá o quê? Trazendo um poema, trazendo um filme como Ilha das Flores, trazendo uma notícia sobre o tema que você talvez tenha se lembrado. Na PUC você vai observar que os textos das questões acabam te servindo como texto de apoio para a redação. As questões te ajudam até a refletir um pouco mais sobre esse tema e amadurecendo algumas ideias, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.